Começou. Boa noite. Vamos gravar mais uma mensagem do canalzinho Momento Gospel com o irmão Ricardo. Eu gostaria de começar esta mensagem falando sobre Lucas 18, do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, é de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? É uma pergunta. Digo-vos que depressa a resposta lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra? Então, Jesus ele faz uma pergunta aqui. Ele fala sobre aquela parábola da viúva, né, que tinha uma causa, e ele levava essa causa sempre a um juiz que não temia nem a Deus e nem respeitava os homens. Mas de tanto ela insistir, aquele juiz, ele, tô nem aí, né? Mas de tanto ela insistir, aquilo incomodou ele. E ele disse assim: olha, se bem que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas para que ela não me importune mais, eu vou julgar a causa dela. Aí o Senhor diz, né? Ouvi o que diz o iníquo juiz, né? O injusto juiz, né? Então, aí, o que Deus está querendo nos mostrar? A necessidade, o valor de nós insistirmos na oração, na confiança em Deus, né? E insistirmos em continuarmos, apesar das dificuldades, das barreiras, das imposições humanas e muitas vezes espirituais, que são muitas. A gente insistimos em orar, a gente insistimos em jejuar, e principalmente o que está por trás de tudo isso, da oração, do jejum, da dedicação nossa em buscar a Deus, é a confiança, o fator confiança. Porque no momento que você para, você está dizendo para Deus: olha, eu não acredito que, né, eu vou ter vitória nisso aí. E no final ele diz, ele faz uma pergunta, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Né? Há um dito que diz que o judeu ele sempre responde uma pergunta com outra pergunta. E Jesus não foi diferente, né? Ele era judeu. Ele andou por esse mesmo caminho. E por que eu li isso aqui? Né? Porque, a certa feita, eu estava conversando com um homem crente em Deus. Nós estávamos fazendo um trabalho em si, uma obra, né, secular e tudo. E eu fiz a seguinte resposta capciosa a eles, irmãos. Eu perguntei o seguinte: e se for comprovado vida inteligente em outros planetas? E se for comprovado que existe vidas inteligentes em outros planetas? Ele olhou para mim e disse: se for comprovado? Eu disse: é. E disse: então aí eu vou deixar de crer em Deus, porque a Bíblia não fala sobre isso. Olha bem. Você vê por aí que a pessoa ela estipulou né, um parâmetro de fé,
uma confiança em Deus baseado naquilo que lhe foi ensinado lá atrás, em outras gerações, em outras épocas, que não existia tantas informações como hoje. E eu fiquei admirando aquilo. Falei, mas será que não é possível que Deus tenha criado vidas inteligentes em outros planetas? Quer dizer, o universo tão imenso, abrangente. Mas ele não fala disso na Bíblia. Eu falei, não, mas a Bíblia foi criada para a Terra. A Bíblia não foi criada para nenhum outro planeta. Ela foi criada para a Terra, especialmente para a Terra. Né? Porque eu acredito que Deus, como ele trata individualmente com o ser humano, ele trata individualmente também em relação a cada família existente na Terra. Eu, pessoalmente, eu creio que há vida em outro planeta. Eu vou logo dizendo isso. Eu creio. Eu acredito porque eu acredito num Deus, Rei do Universo. Um Deus que criou N vidas por aí. Como essas vidas aí, irmão, é outro mistério que Deus não nos revelou. Né? A ciência que cada dia vai... E o que eu estou vendo é que cada dia mais existe vamos dizer assim, uma forçação de barra para que os governos revelem aí seus arquivos secretos que falam sobre esse tema. E eu vejo aí já uma preocupação no meio religioso, no meio cristão, de que forma isso aí pode afetar a fé de muitos, né? A fé de muitos. Vejo também uma jogada espiritual maligna, porque Paulo diz que o homem da iniquidade, o filho da perdição, não se manifestará sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É aqueles que creem em Deus deixar de crer. Então, existe uma jogada espiritual também em cima disso. Outros falam lá por questão de arrebatamento, não sei o que e tal, que isso tudo é respeito, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo o seguinte, porque o interesse de Satanás, o interesse do maligno, é prejudicar a nossa fé. Aconteceu isso com Davi. Você sabia que Davi era um cristão? Quem é Davi? Algumas pessoas, pode dizer, ouviram falar sobre Davi, e eles não têm um certo conhecimento. Se você for para o Google, você vai ver quem é Davi. Davi foi o homem que criou a teoria da evolução, né? Foi Davi que ele era um cristão, e ele pôde ter uma frustração pessoal, porque uma filha dele adoeceu e morreu. E aquilo deixa ele muito abatido, como ser humano, como pessoa, né? Típico, né? Um pai, né? E ele começou a estudar sobre essa questão aí de que será que existe mesmo o divino? Será que o divino... Né? Foi a vontade de Deus, mas será que existe realmente o divino? E ele começou a entrar, ele era naturista e ele pescava muito nessas áreas da natureza e tudo, e ele começou as espécies de animais, e dentro daí ele tirou a conclusão de que houve uma evolução natural, quer dizer, não houve criador por trás disso, né? Discordo de Davi como cristão e como crente, né? Eu discordo, eu creio que houve, né? Mas acredito também que houve uma evolução. E acredito que a evolução ela permanece até hoje. Mas essa evolução ela é segundo os ditames de Deus. Houve um direcionamento para isso, né? Aquilo que gerou aquilo, que gerou aquilo, que gerou aquilo. Quer dizer, Deus é que está por trás de tudo isso. Eu fui com Paulo, porque tudo sai de Deus e tudo retorna para Deus. Tudo converge para Ele. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então eu creio assim. Como cristão eu creio assim. Mas eu também creio na ciência, irmão. Entendeu? Eu vejo os crentes muito
principalmente o crente mais fundamentalista, embora que eu respeite, eu não quero criticar ninguém, já criticando pela forma de eu falar de que eu vejo assim que há muita antagonismo à ciência. E se apega muito àquela vez que a letra mata, o espírito vivifica. Para mim, isso só acontece com as pessoas que não têm um embasamento mais real, mais profundo, mais arraigado na Bíblia. Porque Jesus disse que quando o semeador saía a semear, teve semente que caiu em terreno pedregoso. Não diga que ele caiu na beira do caminho, que veio logo os pássaros e comeu. Quer dizer, aquela palavra que a pessoa recebe logo, mas o inimigo vai logo e tira ali do coração, e a pessoa não tem um aprofundamento, uma oportunidade de ter mais conhecimento de Deus. A Bíblia diz conhecer a Deus e prosseguir para conhecê-lo. Mas aqueles que caíram no pedregulho, a Bíblia diz que terreno, né, cheio de pedras e tudo, ele não teve como se aprofundar a sua raiz. Vindo o sol, o secou e ele morreu. Então é preciso se aprofundar em Cristo para entender as multiformes graças de Deus. Né? São imensas, são infinitas, não tem como um homem. É como o universo, ele é imenso. Né? E olha só, o sábio Salomão diz que até os céus dos céus não pode conter Deus. Olha, Deus ainda é muito mais imenso do que o universo. Então, é imenso. O poder divino, a criação de Deus é maravilhosa. Então, é muito complexa. Os cientistas até hoje têm né? Eu estava vendo um documentário uma vez falando sobre os neandertais, os homens da caverna, e o intelectual ali que estava narrando o documentário em português, ele dizia o seguinte, que os cientistas até hoje não conseguem definir exatamente como o homem conseguiu ter ciência, né? A capacidade de ciência. Porque você sabia que isso é um verdadeiro milagre? Os animais, eles vivem num verdadeiro estado de limitação intelectual. Eles não têm intelecto. Você não vê elefante fazendo conta, urso né, falando poesia, você não vê, né, vaca respondendo, né, problemas acadêmicos. Por quê? Porque eles não têm ciência. O homem tem. O homem é o único ser, o único animal que eles chamam de animal pensante. Agora, como isso aconteceu? Existem várias teorias. Que houve influências extraterrestres, que houve isso, que houve aquilo. Eu não acredito, eu sinceramente não acredito em nada disso. Eu creio, como eu creio no divino, no eterno, eu creio que foi Deus que deu essa ciência ao homem. Agora, claro, nós temos que entender o seguinte, a ciência ela estuda a matéria. Né? Já a religião, ela entra pela parte metafísica. Né? E também é embasada também pela uma parte da filosofia em relação sobre, né, o eterno, sobre o invisível, o que rege. A Bíblia diz que todas as coisas que são visíveis veio do invisível. Mas isso a gente só pode ter um embasamento, uma ligação, um certo conhecimento através do poder da fé. É impossível agradar a Deus sem a fé. A Bíblia diz isso, claro. Então, eu não limito Deus. E também minha fé não está fundamentada em existe vida em outro planeta ou não existe. Isso. O que tange a mim aqui é o meu relacionamento pessoal com Deus. Isso aí é que tange. É aquilo que Deus tem realizado na minha vida, na vida da minha família, o que Deus tem feito. Eu me lembro que de muito eu insisti, só uma becinha assim, pequenininha, coisa pequena. Eu me lembro uma certa feita, eu morava no fundo da casa do meu sogro, morei lá por 10 anos, e eu entrava para dentro do quarto todos os dias, irmãos, para orar.
E eu sempre orava dizendo, Deus, eu quero a minha casa. Eu não tinha condição financeira para ter minha casa. Mas eu creio que em algum lugar desse planeta Terra tem um lugarzinho lá que o Senhor preparou para mim. É para mim, é para o teu céu. Não é de ninguém, é meu. E eu quero. Eu tomo posse em nome de Jesus. E eu orava. E dizia mais, né? Eu pedia, Senhor, eu quero do lado da sombra. Eu quero que minha casa tenha laje, porque eu estou aqui na casa do meu sogro, da minha sogra, olhando para o teto e é telha. Mas eu quero, né? Quando está chovendo, aquele barulhinho é maravilhoso. Mas, né? Mas não tem o conforto que tem uma casa de laje, né? Irmãos, depois de 10 anos, e houve um momento, eu me lembro quando eu estava para 8, 9 anos, eu já estava desanimando. Ele falou, eu acho que não vem não, isso aí e tal. Eu já estava começando, o inimigo já estava começando a me vencer pelo cansaço. E aí veio o Espírito Santo e disse, meu servo, o que diz a minha palavra? E Deus me lembrou desse dito aqui, dessa parábola da viúva persistente, né? E está em Lucas 18, do versículo 1 ao 8. A necessidade de nós insistirmos em oração. Eu disse, não, eu vou continuar, eu creio. Ele vai me responder. E depois de 10 anos, irmãos, veio a minha bênção, para a honra e glória de Deus. E hoje eu estou na minha casa, do lado da sombra, minha casa tem laje, e Deus aí, através desta pequenina bênção, né, Deus fortaleceu grandemente a minha fé. Porque quando você estipula alvos e metas na fé e você conquista, você aumenta em fé diante de Deus. Aí você tem capacidade de agradar a Deus. Então, é preciso, irmãos, que nós entendamos isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo aí na internet as pessoas dizendo, vai ser um reboliço, e muita gente, o impacto social, o impacto religioso, o impacto moral, tudo aquilo que nós cremos e tal vai ser posto em xeque. Ué, mas eu não estou entendendo. Por quê? A minha fé não está fundamentada nessas coisas. A minha fé está fundamentada na palavra de Deus. Porque a palavra dele foi escrita para me apresentar o meu Salvador. Então, somente isso. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Por quê? Porque a minha fé ela foi fundamentada em Cristo, para a minha salvação eterna. Agora, quantas outras questões de vida extraterrestre, houve aquele caso agora lá do Paraná, o rapaz filmou lá aquelas luzes, aquelas coisas lá e tal, e você vê que é sempre um mistério, nunca é uma coisa focada mesmo, né? Sempre aquele mistério, aquela cortina de fumaça, nunca é uma coisa nítida, né? E a gente vê que isso aí é uma certa manipulação humana e também espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Devemos nos ver o que está fundamentado na nossa fé. Ver o caso de Jó. Jó perdeu tudo. E eu acredito, como pai, como homem, o que mais doeu em Jó não foi ter perdido bens materiais. Foi muito fácil para Jó dizer glória a Deus, né? Se jogar pó para cima e dizer glória a Deus, né? Nu eu vi esse mundo e nu eu sairei dele, né? Nada trouxe quando entrei nele e nada levarei quando sair dele. Mas eu acredito que mais doeu profundamente no íntimo de Jó foi a perda dos seus amados filhos. Eu digo isso como pai. Porque eu já assisti pais que se revoltaram contra o Criador, pais, mães. Eu sei que aquele é um momento difícil. A gente pode até entender a pessoa ali naquele momento. Mas pessoas que passaram por uma angústia tão terrível na perda de seus filhos, dos seus entes queridos, que perderam a fé, né? E começaram a blasfemar contra Deus, culpando a Deus daquele ato, né?
Eu vi um caso de um homem, eu ouvi falar de um homem que ele serviu a Deus durante muito tempo. Ele era muito religioso, andava com a Bíblia debaixo do braço e tal, mas no dia que ele estava perto da sepultura da filha dele, que ele estava ali, as pessoas viram ele levantar, encerrar os punhos, levantar para o alto e amaldiçoar a Deus e diz que adiantou, eu te servi tanto tempo assim e tal, o que adiantou. Né? Então a gente vê que a fé da pessoa está fundamentada em momentos, né? Momentos que lhe agradam, momentos que ele é feliz, mas não está preparada, não está totalmente amadurecida para aceitar que a vida é composta de momentos de felicidade e momentos de tristezas. E de que Deus está conosco em todos esses momentos. Ele está conosco em todos esses momentos. Mas é muito difícil para a pessoa entender isso. Porque para isso tem que haver um amadurecimento na fé. Nós temos que entender isso. Não foi o darwinismo. Ele derrubou a igreja. Não vai ser também a ufologia que vai derrubar a igreja. Nós devemos continuar firmes. A Bíblia diz que devemos perseverar. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, né, esse será salvo. E como é que eu persevero? Crendo. Só tem um jeito de eu perseverar nesse caminho, é através da fé, porque são os 3 dons. A fé, a esperança e o amor. O maior desse é o amor. Quer dizer, além de eu crer, além de eu ter esperança, eu preciso ter amor. Eu preciso ter amor no meu íntimo, no meu coração. Aí sim, aí eu vou agradar a Deus, amém? Através desses 3 dons. São os 3 principais sustentáculos da vida cristã. Fé, esperança, amor. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que eu tenha ajudado pessoas a continuar crendo. Esse é o meu intento. Porque como essas pessoas, eu também creio e quero prosseguir por crer no Deus verdadeiro. E no nosso Senhor e no Salvador Jesus Cristo, através do poder da ação sobrenatural do seu Santo Espírito. Que Deus a todos abençoe e tenha uma boa noite.